Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a descrição da física moderna com o tema espalhamento de Rutherford. Nessa primeira análise, pessoal, nós vamos determinar a equação da trajetória da partícula alfa, tá? Em torno aqui do núcleo, né? Do átomo, tá? Então você tem a partícula alfa, né? Tem carga positiva, né? Eu vou dizer que ela tem carga Z, número atômico vezes a carga elementar do elétron. Tá, positiva, tem uma massa m, ela vem, né, se aproximando do átomo com uma velocidade v. Tá? A distância horizontalmente, né, da aproximação, né, da partícula alfa em relação ao centro, né, a linha paralela que passa pelo centro do núcleo, nós chamamos de parâmetro B ou parâmetro de impacto, né? Então, quando B é zero, a colisão é frontal, tá? Então, quanto mais distante você tiver esse B, quanto maior for, né, você vai ter praticamente a partícula livre, né? A partícula alfa passando em linha reta, né? Para B tendendo para o infinito, em linha reta em torno do núcleo. Ela vai se comportar como uma partícula livre. Mas esse B é o parâmetro de impacto, tá? Então, a partícula alfa vem com uma velocidade v, tem massa m, carga ZE, Z minúsculo E, e a partícula alfa está aqui, eu desenhei, né? E aí você tem essa linha aqui paralela a essa que passa pelo centro do núcleo, né? Chama de assíntota, né? Em contrapartida, né? Então a partícula alfa vem, né? Quando ela começa a sofrer interação elétrica, né? Entre a sua carga e o núcleo do átomo, ela vai sofrer um espalhamento, tá? E aí, nesse espalhamento, né, ela vai ser espalhada de novo por uma outra assíntota aqui, tracejada em vermelho, tá? E aí ela vai, depois de uma distância muito grande do núcleo, né? Exatamente aqui, a análise é por uma distância muito grande do núcleo, aí ela tem interação nas proximidades do núcleo, e depois por uma distância muito grande, ela vai ter um outro parâmetro de impacto B', linha imaginária passando pelo centro, né? E a assíntota aqui. E novamente ela vai ter também uma nova velocidade, V', e a partícula alfa, e continua com a mesma massa, tá? Então aqui representei a região de domínio, digamos assim, a região do núcleo, né? Z maiúsculo vezes Z, né? Aqui é o número atômico do átomo, né? Então múltiplo inteiro do número atômico vezes a carga elementar. A distância de máxima aproximação do núcleo eu chamei de R. Ponto a ponto, onde se você quiser analisar aonde se encontra a partícula alfa ao longo dessa trajetória, você denomina aqui por vetor posição R, vetor, né? Esse vetor aqui. E para mapear no espaço, né? No caso aqui no plano, perdão, esse movimento da partícula alfa, que é bidimensional, né? O caso mais geral é tridimensional, mas a análise que nós vamos fazer aqui é bidimensional. Além da coordenada R, tem uma coordenada também polar φ. Tá, a coordenada polar R, φ aqui, coordenadas polares, substituindo o plano cartesiano XY, né, nesse caso. E isso aqui é o ângulo φ, né, quando você quer mapear a partícula ponto a ponto do espaço. Depois que ela ocorre o espalhamento, depois que ela passou pelo núcleo, e aí essa linha imaginária aqui, ó, paralela a essa assíntota, você define como ângulo θ, né, o chamado ângulo de espalhamento. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos considerar a equação da trajetória, tá? Da órbita, ou seja, determinar qual é a curva que é descrita pela partícula alfa quando ela se aproxima, quando ela passa, quando ela é espalhada pelo átomo. Tá? Vou considerar também o plano XY aqui e os versores cartesianos I e J. Então, para início de conversa, né? Então nós sabemos que a única força que vai atuar nesse sistema de origem elétrica é uma força repulsiva entre a partícula alfa e o núcleo, né? É 1 sobre 4πε0, tudo no vácuo, Z minúsculo da partícula alfa, Z maiúsculo do núcleo, a carga elementar aqui com essa da E quadrado, dividido pela distância R, né? Ao quadrado, na direção R chapéu, ou seja, na direção que une o núcleo e a partícula alfa, tá? Uma força repulsiva. E a gente sabe que a força é a massa vezes a aceleração, só que a aceleração em coordenadas polares. Então a aceleração nesse caso radial, a única componente que tem aqui é radial. Então só dá para igualar radial com radial, porque elas são paralelas, né? Se você colocar a contribuição θ, φ, perdão,
Φ chapéu, ela não contribui, ela é perpendicular a essa coordenada. Então, a projeção é zero. Então, você vai pegar somente a aceleração radial. Então, R, dois pontos, menos R, Φ ponto ao quadrado, ou seja, ômega quadrado R, né? Aceleração centrípeta. Aqui, né? A contribuição da variação do raio, né? Já que o raio está mudando com o tempo. Perfeito? Então, você vai igualar ambas as expressões. E aí você iguala a parte radial com radial, então fica uma equação puramente escalar. Aqui é dφ dt ao quadrado, né, φ ponto. Aqui R dois pontos é a segunda derivada da posição no tempo. Vai arrumando aqui os termos e vou chamar isso de equação 1. Tá? E aí nós sabemos também, pessoal, que o vetor R ele é um vetor, claro, que depende explicitamente do ângulo φ, mas ele varia implicitamente com o tempo, né? Mas não é uma variação explícita, né? Então R depende do tempo, mas ele também depende explicitamente do φ, né? Lembra que o R chapéu você pode escrever com contribuições, né? Em cosseno e seno de φ, tá? E eu vou fazer uma mudança de variável, vou dizer que R é 1 sobre U, né? Então, para calcular essa derivada aqui, né, a segunda derivada do R no tempo, eu vou calcular a primeira em relação ao tempo. Então, se você calcular a primeira derivada em relação ao tempo, aqui, ó, você vai derivar em relação ao tempo, você vai aplicar a regra da cadeia, né, dr dφ, que é a variação de fato explícita do R com φ, R dφ, dφ dt. E aí, o que é R? R eu posso escrever como sendo 1 sobre U, a mudança de variável que eu acabei de falar agora. Então, vai ficar dr du, du dφ. É nessa derivada aqui, eu apliquei regra da cadeia. Repito, dφ dt. Por outro lado, a gente sabe que o momento angular, L maiúsculo, é o produto vetorial entre o vetor posição e o momento da partícula, tá? Então, o vetor posição R e o momento que ela vem vindo aqui, a partícula alfa, em direção ao núcleo. Então, você vai ter o vetor R chapéu, o produto vetorial, aqui a massa vezes a velocidade em coordenadas polares. Então, você vai de coordenada polar R ponto R chapéu mais Φ ponto R Φ chapéu. Você vai fazer o produto vetorial aqui, distributivo, né, nesse termo e nesse. Quando você faz produtos iguais dá zero, vai ficar R com Φ diretamente, tá? E aí, olha só que interessante. Então, quando você calcular o módulo desse momento angular, vai ficar momento angular L é igual a M, R com R dá R quadrado, dφ dt, que é φ ponto, esse é o módulo, né? E aí, dφ dt você isola, vai ficar L sobre M R quadrado. Chama de equação 2. Então, dr dt, aqui, ó, vai ficar, esse camarada aqui deriva R em relação a U, já que R é 1 sobre U, vai dar menos 1 sobre U quadrado. Du dφ e dφ dt é a substituição 2, é L sobre M R quadrado. Aqui você vai fazer aqui 1 sobre R quadrado é U quadrado. O quadrado com o quadrado cancela, corta, né? Simplifica, dá 1 a divisão, fica menos L sobre M du dφ. Isso é dr dt. Então, mas eu não preciso eu não preciso da primeira derivada, e sim da segunda aqui, ó. Então, vou derivar mais uma vez essa expressão, tá? Então, vou derivar mais uma vez essa expressão, vai ficar assim, ó. Segunda derivada no tempo, então ddt, ddt, dr dt. Dr dt eu já tenho aqui, mas eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. D em relação a φ, dφ dt. E dφ dt, de novo, é Lmr quadrado. Quando você faz a substituição e troca aqui 1 sobre R quadrado como sendo o quadrado, você vai chegar à conclusão de que a segunda derivada no tempo de R é menos L quadrado sobre M quadrado, o quadrado, segunda derivada de U em relação ao φ. Chamo de equação 3. Então, vou pegar a equação 3 e a equação 2 e vou substituir aqui esse termo, 3 aqui, e dφ dt é Lmr quadrado, tá? E vou elevar ao quadrado e vou reescrever essa equação que eu estou chamando de 1. Bem, e aí quando você fizer isso, né? Você vai substituir aí essas expressões, né? Você vai ter esse termo e tudo isso aqui. Você vai simplificar, né? Vai chamar de R, na verdade, aqui vai ficar R a quarta é 1 sobre
1 sobre R a quarta é U a quarta, aqui é 1 sobre U, simplifica, dá U ao cubo, fatora, cancela termos, aqui tem o quadrado já em evidência. Então você vai fazer uma simplificação boa e vai encontrar aqui que a segunda derivada de U em relação a φ mais U é menos z grande e quadrado m 4πy0, momento angular ao quadrado. E aí, por outro lado, nós temos também, né, lembrando que o momento angular R, VEC P, R chapéu, e P é M vezes V na direção I. Né? Já que a partícula alfa ela vem da esquerda para a direita, então a gente está considerando aqui se ela está andando nessa direção da esquerda para a direita, ela está na direção I chapéu, de acordo com a minha definição. Então vai ficar MV, só tem componente horizontal, então é I. Vai fazer o produto vetorial entre R e I. Então entre R e I vai ser o módulo MV, está aqui, ó, R. O produto vetorial entre R e I. Então você vai ter aqui, ó, o R está aqui, R chapéu, e o I está aqui. Então esse ângulo φ é o mesmo ângulo que esse aqui, ó. Então você vai ter o vetor R chapéu e o vetor I. E aí R chapéu e o vetor I, esse ângulo é 180 menos φ. Então quando você fizer o produto vetorial aí, entre esses dois componentes, né? Aqui, ó, você vai fazer o produto vetorial, então vai ficar menos MVR seno de φ, tá? Seno do ângulo na direção K chapéu. E o módulo de L é MRV seno de φ, tá? Tirando o módulo aqui do momento angular. E quem é seno de φ? Se você olhar o φ aqui, você vai ter um triângulo retângulo aqui, ó. Então, seno de φ é cateto oposto, que é esse parâmetro B, vezes a hipotenusa, que é o módulo do vetor R, que é o vetor posição. Então tá aqui, ó. Seno de φ é B sobre R. Você cancela, corta R com R, fica MVB. Então o momento angular ele pode ser escrito em termos do parâmetro de impacto, vezes MV, que é o momento linear, vezes o parâmetro de impacto B. E aí, né, eu posso reescrever essa equação aqui como sendo du dφ mais U, né? Aqui, ó, vou reescrevê-la, e aqui no lugar de 1 sobre L quadrado, 1 sobre L quadrado vai ficar 1 sobre M quadrado, V quadrado, B quadrado aqui, ó. Vou repetir o que já está aqui. Multiplicando por 2 em cima e 2 embaixo, a gente sabe que MV ao quadrado com esse 2 aqui embaixo, esse 2 pode vir para cá por esse denominador, é energia cinética. E esse termo aqui, com o número atômico, carga elemental ao quadrado, 4πy0, você pode relacionar com a energia potencial elétrica. De que forma? Então você vai fazer a seguinte análise de energia. Então, analisando a energia cinética e potencial elétrica, a gente sabe quando é que a energia cinética é igual a potencial elétrica. Então, a energia cinética é mv quadrado sobre 2 da partícula alfa, certo? E a energia potencial elétrica é o produto aqui, ZZ maiúsculo E quadrado 4πy0, 1 sobre a distância. 1 sobre a distância D maiúsculo aqui, que eu vou chamar de distância em que a energia cinética é igual a potencial elétrica. Então, quando a partícula alfa vier, ela vem com energia cinética, mas aí a energia potencial elétrica depende de uma posição R, né? Para relacionar essa posição da energia potencial elétrica com a energia cinética. Mas eu me pergunto, qual é a posição R em que a energia cinética é igual a potencial elétrica? Então, nessa condição em que a energia cinética é igual a potencial elétrica, essa posição R eu estou chamando de D. Então, D é a distância onde a energia cinética é igual a potencial elétrica. Então, quando você faz isso, você encontra uma relação que D é esse termo, né? A 2 vai subir, dividido por mv quadrado. Então, lembra que esse termo bem aqui, ó, D, ele aparece exatamente aqui, ó, zz quadrado 4πy0, o 2 aqui de cima, olha, tá? mv quadrado. Então aí você vai substituir aqui, você vai substituir por esse parâmetro D, tá? D sobre B quadrado menos e um fator de 2 no denominador. Quando você faz isso, você vai reescrever essa equação
com essa substituição aqui em que a energia cinética é igual a potencial elétrica e vai obter essa equação diferencial aí de segunda ordem, coeficiente constante, não homogênea e linear, tá? Dada aqui, ó, tá? Em função do D menos o 2B ao quadrado, que é o parâmetro de impacto, tá? Então, D é a distância em que a energia cinética é igual a potencial elétrica, D maiúsculo, e B minúsculo é o parâmetro de impacto. Então, essa equação diferencial não homogênea você pode resolvê-la dividindo em duas partes a sua solução. Uma parte que eu chamo de homogênea, que é a mesma equação diferencial igual a zero, que eu chamo de U de H, que é U de homogênea, H de homogênea, perdão. E aí essa aqui é uma equação diferencial do oscilador harmônico, tá? Com a frequência angular igual a 1, tá? Então, quando você já resolve isso, eu já resolvi no canal várias vezes essa equação diferencial, e aparece em muitos lugares na física. A solução dela, o de F, vai ser uma constante, cosseno de φ, né? Lembra que o ômega aqui é igual a 1, mais B seno de φ, né? E aí eu vou encontrar A e B com as condições de contorno, que eu vou já citar lá na frente. Então, essa é a solução homogênea dessa equação diferencial quando ela é igual a zero. Agora, eu vou atrás da solução particular. A solução particular, vou chamar de P, né? Então, a solução particular, vou aplicar o método aqui do chute ou do Ansatz, né? Então, se a equação diferencial de segunda ordem, eu chuto aqui, olhando aqui a parte não homogênea, uma constante, então eu vou chutar aqui um polinômio de segunda ordem, né? Um polinômio de segunda ordem φ. Então, vai ser c φ quadrado mais e φ mais f. A nossa intenção é determinar quem é a constante C, E e F. Então, deriva uma vez em relação a φ, vai dar 2C φ mais F, a constante aqui é zero. Deriva duas vezes, vai dar aqui φ, vai dar só 2C. E aí você pega a segunda derivada, substitui aqui, repete o U, que é todo esse termo, e iguala a menos D sobre 2B quadrado. Quando você faz isso, você vai concluir que C, esse cara é zero, esse cidadão também é zero, e o F, a constante F, vai ser igual exatamente a menos D sobre 2Bzinho ao quadrado. Ou seja, esse termo é zero, esse termo é zero, então a solução particular de φ vai ser só o valor de F, que vai ser menos D sobre 2B quadrado. Então você vai pegar a solução particular, a solução homogênea, somar as duas para ter a solução geral dessa equação diferencial. Ao fazer isso, você tinha essa equação diferencial aqui, né? Aqui, ó, tinha essa equação diferencial, então a solução final de U vai ser a parte homogênea e particular. Então, vou somar as duas soluções, seno e cosseno aqui, e a solução particular, menos D sobre 2B quadrado. Está aqui a solução de U. Lembra que U é 1 sobre R, que foi a primeira mudança de variável que eu fiz lá no início da nossa aula, né? Exatamente essa aqui, ó. R é 1 sobre U. Então, U é 1 sobre R, tá aqui, ó. Repito, A cosseno φ, B seno φ, menos 2B quadrado. Eu posso escrever tanto essa equação para U em relação a φ, como R em relação a φ, essa aqui. As duas, ambas estão corretas. Agora, para determinar quem é a constante A e B, eu vou aplicar as condições de contorno, né? Então, qual é a condição de contorno? A primeira condição de contorno é quando φ é zero. Então, quando φ for zero, pessoal, né? Primeira condição de contorno, então φ igual a zero, olhando aqui o desenho, quando esse φ é zero, esse R está no infinito aqui, ó. Então, quando essa distância aqui entre o centro do núcleo e a partícula alfa estiver no infinito, esse ângulo aqui vai ser zero, φ é zero. Então, para essa condição, quando o φ for zero, R tende a infinito, e aí você vai aplicar aqui, ó. Quando φ for zero, aqui, ó, olha o R. Quando R for infinito, 1 sobre infinito tende a zero e o φ vai tender a zero. Então fica A cosseno de zero é 1, B seno de zero é zero, esse termo some, fica A vezes 1 igual a zero, igual a menos D sobre 2B quadrado. Passa esse camarada para o outro lado, então fica que o A é D sobre 2Bzinho ao quadrado. Já achei a constante A. Agora eu vou querer achar a constante B. Então vou aplicar a segunda condição de contorno. Então, a derivada de R em relação ao tempo é a velocidade, certo? Mas aonde é que eu vou olhar? De novo, no infinito, né? Então, quando você tiver aqui, quando o φ tende a zero, ou seja, o R vai para o infinito, esse parâmetro de impacto aqui, ó. Então, quando o φ for zero,
esse R vai estar para o infinito e o parâmetro de impacto vai tender a zero, né? Você vai ter aqui a caneta vai ficar fazendo isso aqui, ó. Para φ igual a zero, o parâmetro de impacto vai a zero e o R vai para infinito, tá? Você vai ter praticamente uma colisão frontal, né, no infinito. Então, o parâmetro de impacto B tende a zero, o R tende a infinito, o φ tende a zero, você vai ter uma repulsão eletrostática tipo 1, uma colisão frontal no infinito. E aí, lembra o seguinte, que o que é dr dt? Dr dt nós já determinamos aqui, ó, dr dt é menos Lm du dφ, tá aqui, ó. E aí o que é du dφ, né? Vou deixar aqui du dφ. Quem é o momento angular? O momento angular, eu já mostrei anteriormente que o momento angular ele vai ser mvb. Então, o momento angular mvb, corta massa com massa, fica vb. E se você tiver uma colisão do tipo frontal no infinito, né? Esse cidadão aqui, quando ele vier frontalmente com o núcleo, ele vai voltar com velocidade negativa. Então, se ele vem com v, ele vai voltar com menos v, né? Então, menos v, cancela aqui os termos. E aí você conclui que du dφ é 1 sobre b. Então, você vai pegar aqui o u e derivar em relação a φ. Vai ficar a cosseno de φ é menos seno de φ, vai ficar a menos seno de φ, mais o derivado do seno dá o cosseno, fica mais b cosseno, e derivar uma constante igual a zero. E fica du em relação a φ. Du em relação a φ é 1 sobre b. O a, aqui quando você substitui para φ igual a zero, esse camarada aqui vai a zero, porque é seno. E esse cara aqui é cosseno de φ, quando φ é igual a zero dá 1. Então b vai ser igual exatamente a 1 sobre b. Então aqui você vai concluir que o b é 1 sobre b. Então você já tem o valor de a, vai substituir aqui ou aqui, e o valor de b, aqui ou aqui. E você vai reescrever a equação da trajetória. Então, portanto, a equação que era aqui, ó, 1 sobre r, a cosseno de φ mais b seno φ menos d maiúsculo sobre 2bzinho ao quadrado, ela fica desse jeito, com a substituição de a e b, aqui e aqui, ó. E aí você organiza os termos e reescreve a equação desse jeito. 1 sobre r igual a 1 sobre bzinho seno de φ, mais d maiúsculo sobre 2bzinho ao quadrado, entre parênteses, cosseno de φ menos 1. Essa aqui é a equação da trajetória da partícula, ou seja, quando a partícula vier aqui, ó, de menos infinito até mais infinito, quando ela passar próximo do núcleo e sofrer espalhamento, né? Essa trajetória aqui ela é descrita por essa equação. Essa equação é a equação chamada equação da órbita para o espalhamento de Rutherford. Essa equação é uma das cônicas da matemática, né? Então, as cônicas são parábola, elipse e hipérbole. O círculo é um caso particular da elipse. Então, essa aqui é uma das cônicas, né? Exatamente a hipérbole em coordenadas polares, ou seja, r e φ. Tá certo? Espero que todos tenham gostado, pessoal. Até mais e bons estudos!